pra dar uma chifrada em alguém, asa pra sair voando das dívidas, né? Falando sério agora, se você entrou nessa roda viva e o seu nome ficou sujo, sujo é como se diz por aí, né? Vai tentar comprar, não compra, não tem crédito, não consegue, né? Perde o cartão, não tem cheque, não tem conta no banco. Há uma maneira de resolver esse problema. Então presta atenção nessa reportagem aí, ela vai mostrar qual o caminho das pedras para limpar o seu nome. Quer ver? Rodou. Tudo começa na compra, né? No desejo de se ter um bem ou na necessidade de um empréstimo. E normalmente o consumidor, ao fazer a aquisição, não presta muita atenção no tamanho do orçamento que ele possui. Tem gente que compra de forma compulsiva, irresponsável e depois não consegue pagar. Tem aqueles que não honram os compromissos por outros motivos. Fiz umas compras numa loja de departamento e na época eu tive um problema no serviço, tive greve do funcionalismo público e eu participei, como foi descontado do salário dos funcionários, eu tive problemas para pagar. Dimas foi chamado pela empresa, tentou negociar a dívida, mas como não tinha dinheiro para quitar, deixou para lá. Normalmente as empresas tentam um contato, 2 contatos, 3 contatos, uma correspondência. E após essas iniciativas sem sucesso, elas enviam o nome do consumidor com os dados daquela dívida para o Serviço de Proteção ao Crédito. 90% das empresas registram entre 35 e 45 dias a partir do vencimento da dívida. E nesse momento o consumidor tem 10 dias para poder regularizar essa situação. O SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, é um banco de dados de títulos protestados e registros de devedores. Esses dados são fornecidos pelo comércio, pela indústria, pelos prestadores de serviço e instituições financeiras. O SPC atua em 2 frentes. Protege o comércio de maus pagadores e orienta os devedores em como quitar seus débitos. Existe sempre um processo de facilitação do retorno desse consumidor ao sistema de consumo normal, porque é isso que gera emprego, é isso que faz com que as empresas cresçam, movimentem lá suas mercadorias. Dimas soube que seu nome tinha ido parar no SPC quando teve negado o pedido de financiamento de um carro novo. Esse é só um dos incômodos de ter o nome sujo. A pessoa não pode também abrir contas em bancos, tomar posse de cargos públicos e fazer qualquer transação de crédito por 5 anos, ou até que a situação seja resolvida. Dimas procurou o SPC para descobrir como limpar o nome. E o que ele aprendeu vale para todo mundo que está na mesma situação. O primeiro passo é saber a natureza da dívida. O sistema de proteção, o Serviço de Proteção ao Crédito, registra dívidas de carnês, cartões de crédito e contratos. Quando a gente fala de cheque sem fundo, nós estamos falando de um outro sistema, que é o cadastro de emitente de cheques sem fundos, que é um cadastro que hoje é administrado pelo Banco Central, tá? Então os procedimentos também são diferentes. E quando falamos de títulos protestados, falamos de cartório de protestos. No caso de cheque devolvido, você precisa descobrir para quem emitiu o cheque. Empresa ou pessoa física. Se não souber, procure o seu banco e peça uma microfilmagem. De posse dessa informação, pague a conta. Pegue o cheque de volta, vá ao banco. Apresente o cheque quitado e solicite providências para exclusão do nome do cadastro do emitente de cheque sem fundos. O custo é o da taxa cobrada pelo banco. Se o cheque tiver sido protestado, pague o cheque e pegue uma declaração do credor, chamada carta de anuência. Ela prova que a dívida já não existe mais. Só então vá até um cartório de protestos e peça o cancelamento, que demora em média 5 dias. Depois, vá ao banco, apresente o cheque e peça a exclusão do nome do cadastro dos emitentes de cheque sem fundos. Além da taxa do banco, tem que pagar os custos do cartório. Nos casos de dívidas de cartões de crédito, contratos e carnês que estiverem registrados no SPC, a solução é simples.
procure a empresa e regularize a situação. A própria empresa se encarrega de informar ao SPC que o assunto está resolvido. Tudo é feito sem burocracia e sem taxa alguma. Por segurança, sempre peça à empresa um documento que ateste que você pagou o que devia. Se essa dívida foi registrada em cartório de protesto, ela se transformou em um título protestado. É uma forma da empresa pressionar mais o devedor. Você pode protestar qualquer documento de crédito, uma nota promissória, uma duplicata, uma letra de câmbio. Depende de o que foi contratado no instante em que se formulou a dívida. Para limpar o nome, vá à empresa que você deve, negocie a dívida, pegue a carta de anuência e vá ao cartório para que o protesto seja cancelado. A taxa para esse processo é de 40% do valor do documento. É a função do próprio cartório informar aos serviços de proteção ao crédito que o nome do devedor está limpo. Agora, a maioria das dívidas não são protestadas. Foi o caso do Dimas. A dívida foi registrada só no SPC. A compra, que era de R$ 321, tinha se transformado, depois de 3 anos, em uma dívida de R$ 990. Ele procurou a empresa de novo e fez um belo acordo, acertando tudo por R$ 536. Deu certo, graças a Deus agora tá tudo limpo. Fiz um acordo com eles, deixei 4 cheques e eles me forneceram um recibo. Falaram que dentro de 48 horas tá liberado. E agora tem um alerta aí, porque se você não tomar cuidado com o seu dia a dia, você pode entrar nessa roda viva aí de ter seu nome sujo, né? Então, tem muitos aposentados pedindo um empréstimo, esse empréstimo consignado, que é aquele que depois é descontado do que você recebe todo mês na aposentadoria, né? E que de repente pode ser um alívio no momento que você precisa, né? Mas que depois pode se transformar num problema se você não souber direitinho como é que controla as suas finanças. Então é preciso avaliar bem o que acontece depois de você usar esse empréstimo consignado. Então, se você estiver mais bem informado, se você é um aposentado, você vai ter mais condições de decidir com menos risco. E é sobre isso que eu vou conversar com a doutora Andréia Spinelli Militello. Primeiro, o que é um empréstimo consignado? Este empréstimo ele foi um programa, né, instituído por uma lei de dezembro de 2003, na realidade, né? Mas essas primeiras operações começaram a ocorrer em maio de 2004. Ah, já desde 2004. Isso, mas a gente ouviu falar muito desse empréstimo consignado pelas instituições financeiras no ano passado. Sim, acho que foi o momento que mais houve a procura, né? Entendi. Que começou, mas na realidade a lei que instituiu esse programa de acesso, né, para os aposentados e pensionistas do INSS conseguirem esses empréstimos, ela é de dezembro de 2003. Deixa eu ver se eu entendi. Então é assim, eu sou aposentado, recebo lá 2 salários mínimos e que recebo todo mês na minha conta bancária. Sim. Quando eu vou no banco, na instituição financeira, pedir um empréstimo, eu comprometo, quer dizer, eu prometo para a instituição que se ela me der uma quantia X, que me parece que são 30% só do valor que eu tenho para receber. Não, assim, ele pode conseguir um valor maior do que esse. Ele pode, por exemplo, se ele ganhar 2 salários mínimos, ele pode ter um financiamento de 1.000, de 1.200. Só que o que não pode comprometer, né, que a lei determina, mais de 30% do benefício dele. Ah, então é assim, eu vou lá e vou pedir R$1.000, vamos supor, emprestado, porque eu estou precisando de R$1.000 para pagar R$1.000 para pagar uma dívida. Sim. Aí eu vou dividir em X parcelas. Isso. E essa parcela não pode ser maior do que 30% daquilo que eu tenho que receber todo mês. Exatamente. E aí, quer dizer, esse empréstimo sai na hora para o aposentado, porque a instituição financeira tem a garantia, porque desconta lá na fonte que ele recebe. Exatamente. E qual é o perigo? O que as pessoas têm que tomar cuidado? As pessoas têm que tomar, assim, o seguinte cuidado. Se já estava difícil, né? Porque, assim, tem um estudo que comprova que a maioria desses financiamentos foram realizados, concedidos para pensionistas e aposentados que ganham de 1 a 3 salários mínimos, né? A maioria. Então, se já estava difícil viver com essa renda de 1, 2 ou 3 salários mínimos, que são a maioria. A maioria. Então, se for comprometer mais 30% do rendimento dele, vai ficar pior ainda, né? Então, esse cuidado que
que ele tem que tomar, né? Porque tem que pensar, normalmente quando a pessoa vai adquirir um empréstimo, ela pensa só no valor da prestação. Ah, aquela prestação eu vou conseguir pagar. Se eu ganho 500, eu vou pagar 100 de prestação, parece que é uma coisa razoável. Isso, mas aí se somar no número de meses que a pessoa tem que pagar, aquilo pode comprometer mais ainda o orçamento familiar dele, né? E até um problema que esse não é o problema da legislação em si, mas é um problema, né, assim, cultural, que também a gente tem analisado no dia a dia, que infelizmente existe um desvio, assim, lamentável, porque muitos aposentados e pensionistas acabam fazendo, assim, empréstimos para resolver, assim, problemas familiares, entendeu? Para ajudar alguém. Exatamente. Entendi, né? Porque sempre tem um filho que está precisando de alguma coisa. um neto, né? E depois não recebe, e aí compromete o dia a dia, que de repente ele vai ter que fazer um outro empréstimo e pode cair naquela nesse bola caso de neve. Da inadimplência. Exatamente. No outro empréstimo. Isso, aí tem muitas pessoas que acabam cobrindo tirando de um banco para cobrir o outro, aí tira do banco para cobrir o cartão, e aí começa a ficar naquela bola de neve, juros, e não consegue mais sair dessa situação. Então, olha, tem 3 coisas que você tem que se perguntar, que a doutora me disse, que antes de você entrar num empréstimo desse, né? A primeira coisa é se é um bom negócio para os bancos, né? E um bom negócio para os bancos. Sim, essa parte do empréstimo consignado, sim, que é porque o risco, que recebe. exatamente. O risco é zero. Diminui muito o risco, por isso que a taxa de juros também diminui, né? Porque se você vai pedir um empréstimo no banco e você não tem uma fonte pagadora mensal garantida, que é o governo, né? Quando você recebe a aposentadoria, o governo garante que todo mês te paga. Então fica mais difícil você conseguir um empréstimo, né? Mas os juros também são mais altos, né? Isso. Do que esse tipo de empréstimo para o aposentado, que o juro é menor. É menor. Aí a segunda pergunta, é um bom negócio para o aposentado? Então, aí depende, é isso que a gente estava conversando agora. Se vai comprometer muito a renda dele, Então, ele já tem diversos outros compromissos, né? Mas ele tem que procurar que tipo de comparação entre as várias instituições que fazem esse empréstimo? Ele sempre tem que procurar a instituição que está cobrando os juros mais baixo. Porque se ele entrar no site da Previdência Social, na parte lá de empréstimo consignado, ele vai ter acesso a todas as instituições financeiras que são conveniadas com o INSS e podem fornecer esse tipo de empréstimo. E lá tem uma variação de juros. Também. Se eu entrar lá, está escrito, tal instituição cobra tanto de juro para o mesmo empréstimo. Tal instituição cobra tanto. Então eu tenho que buscar a menor taxa. Exatamente. A taxa média hoje qual é para esse empréstimo? Essa taxa varia de 1% até no máximo 2,78%. Ao mês. Isso, só que vai depender do número de parcelas que o pensionista ou que o aposentado vai optar por pagar. Porque então, quanto mais parcelas, maior o juros. Exatamente. Então você vai chegar no 2,78% ao mês, até o máximo, que são 36 meses que ele pode pagar. E o mínimo? Tem de 1 a 6, que tem taxa de até 1%, 0,99%. Até 6 meses. Depois vai aumentando. Até 12, 18, até chegar no máximo de 36. Também não pode passar de 36 meses. Então, tem que... E aí ele chega no máximo do juro. Como é o site da Previdência que as pessoas podem entrar? É www.previdenciasocial.gov.br. Entendi. E aí, a partir disso... quanto você vai ter que comprometer, como disse a doutora, exatamente. Quanto você vai ter que comprometer. Tomar outros cuidados, como por exemplo, tem muitos intermediadores, né? E o atravessador. Isso também não há necessidade de procurar. Se ele realmente tem a necessidade de fazer o empréstimo, não tem por onde correr, vai ter mesmo, não tem outra saída, vai financiar, vai procurar diretamente a instituição financeira. E também não precisa ser aquela que ele recebe a aposentadoria dele. Pode ser outra. Pode ser outra. Entendi. Não acreditar naquele cara que bate na sua porta e fala, vou conseguir um empréstimo para você. Não, porque também a pessoa fica com dados, né, da pessoa, dados bancários, dados pessoais, coisas sigilosas que não deve ficar entregando na mão de qualquer pessoa, né? Entendi. Quer dizer, pode ser uma arapuca aí. Pode ser. Vai direto na instituição. Exatamente. Para não entrar na outra Roda Viva que a gente estava dizendo, tem que ficar limpando o nome depois. Exatamente. Sempre ele tem que analisar, eu preciso realmente disso? Eu preciso desse empréstimo? Não tem outra alternativa? E se não tiver, procurar a taxa mais baixa, né? E tomar cuidado. Obrigada, doutora. Nada. Prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. Lourinha, nós vamos embora? Porque nós vamos receber a visita daqui a pouco de um rapaz que você adora ele, eu também. Qual é esse rapazinho?